Ouça agora a ministração da ADVIVA com o pastor Elder Vale. Aqui a palavra te alcança onde você está. Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa, indo até eles, disseram: Senhor, não semeou boa semente no seu campo? De onde vem então o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? O dono respondeu: não, para que ao separar o joio, vocês não arranquem também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos, ambos, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas o trigo recolham no meu celeiro. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra linda, pela oportunidade de ministrar mais uma vez a Tua palavra. Te pedimos a Tua direção, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Tenha, Senhor, misericórdia de nós mais uma vez, e que os nossos corações sejam edificados e acrescentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, irmão. Que bom que você está aqui. Temos um bom número de irmãos conosco e vamos aproveitar esse tempo na presença do Senhor Jesus para aprender com a palavra. Na semana passada, e quem não teve a oportunidade de assistir ou de ouvir a mensagem da semana passada, ela está disponível nos canais da igreja, no nosso YouTube, no Spotify, e você pode entender porque é importante você pegar essa primeira parte. Por quê? Porque você vai perceber que existe uma continuidade na série. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o reino que Jesus estabeleceu sobre a terra. É o reino que Jesus veio para construir e pavimentar um caminho para que nós estejamos com Ele nos céus. O reino de Deus, ele é um reino celestial, mas ele é um reino que é implantado em nós, quando nós ou enquanto nós ainda estamos aqui na terra. O reino de Deus é o que nos faz ser selados, diferentes, e nós hoje nos consideramos peregrinos pela terra. Por que peregrinos? Porque se as pessoas que não têm o reino de Deus no seu coração entendem essa terra como seu propósito, o seu fim, o seu caminho, ou talvez vivam sem conhecer o seu fim, nós vivemos uma caminhada com uma certeza de destino. Eu e você estamos passando por essa terra, mas nossa cidadania foi conquistada na cruz, foi nos dada pela graça através de Cristo Jesus, e nós somos cidadãos dos céus. Falamos na semana passada, inclusive, quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, ele faz questão de ensiná-los dizendo: venha o teu reino. Por quê? Porque não é o reino de Deus um reino que nós queremos alcançar. O reino de Deus é um reino que se manifesta em nossas vidas enquanto nós estamos aqui. Esse reino de Deus nos constitui como filhos de Deus e faz com que nós não sejamos mais como éramos outrora. O Senhor nos muda, e o plano é um plano completo. Por quê? Porque é um plano que consiste em Deus que morre para pavimentar um caminho, mas também em Deus que habita nos nossos corações, construindo em nós uma cidadania do reino, nos dando, preenchendo em nós o nosso espírito, através do Espírito Santo de Deus, nos fazendo ser parte, ou dentro da nossa composição, nós sermos em parte composto pelo Deus em nós, pelo Espírito Santo de Deus em nós, e que isso nos faz caminhar em direção ao céu.
E por que eu estou fazendo de novo essa síntese? Porque nós precisamos compreender isso para entender a parábola que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de um dos textos complexos da Bíblia. Parece simples, mas é complexo. Um dos textos que ele tem aquela capacidade de que, se mal interpretado, virar uma linda muleta nos nossos braços. Existem alguns textos que estão assim. Mateus, capítulo de número 7, se não me engano, tem o não julgueis para que não sejais julgados. Por vezes a gente encontra alguém que não quer passar pelo processo de transformação, que fica usando esse texto para justificar, ou para que as pessoas não tragam para ele, ou não revele, não traga luz ao pecado, ou à vida de pecado que ele está vivendo. Semana passada, na escola bíblica dominical, falamos sobre a mulher que foi pega em adultério. E aí, a mulher que foi pega em adultério, a Bíblia diz que Jesus a defende com um questionamento. E o questionamento de Jesus foi: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Mas onde está o perigo nesse texto? Quando eu quero usar isso para me defender. Quando eu estou falhando e estou sendo confrontado, quer seja pela palavra ou até mesmo pela comunidade cristã, eu começo a dizer: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é assim. E esses textos se tornam textos perigosos. Por quê? Porque, se retirado do seu contexto, pode virar um pretexto para você viver uma vida errante e uma vida que não aceita viver o confronto e a regeneração que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nós. Esse texto do joio e do trigo é mais um desses textos perigosos, porque às vezes alguém vai olhar a paciência do dono do campo e vai achar que, de repente, a justificativa de que nós não podemos tocar e não podemos falar e não podemos confrontar, para que não afaste alguém que possa ser um trigo e arrancar. E esse texto se torna ligeiramente perigoso quando ele diz assim: deixe que o joio e o trigo cresçam juntos. Mas eu quero te chamar a olhar para esse texto e, de uma maneira bem curiosa, nós vamos aprender com esse texto, porque essa parábola, assim como a parábola do trigo e do joio, Jesus também contou e explicou na particularidade para os seus discípulos. Ele conta em público e depois, em particular, ele explica para os seus discípulos. E existe uma chave na explicação de Jesus que é importante que nós façamos. Quem estava aqui na semana passada viu que Jesus estava falando da parábola do semeador, e ele dizendo: o semeador saiu a semear, e ele tinha uma semente, a semente era boa, mas o solo por vezes não estava preparado para essa semente. Fomos ministrados, o Senhor já falou que tinha que falar nesse texto, mas agora Jesus faz uma segunda parábola. O texto começa: e propôs Jesus uma outra parábola, e essa outra parábola parece que tem alguns elementos que se coincidem, ou alguns elementos que dão continuidade, como, por exemplo, ele continua falando de sementes, ele continua falando de dono de campo, ele continua falando de crescimento de fruto, ele continua falando sobre a expectativa da semeadura. Por que isso? Falamos na semana passada, mas é importante para que você contextualize aqui. Ele estava pregando para um povo predominantemente rurista. Eles tinham o costume de plantar e de colher, e isso era uma linguagem usual, e Jesus se aproveita da linguagem usual para que eles pudessem conhecer e aplicar um pouco do reino de Deus e da característica do reino de Deus. Não dorme não, irmãos, conecta comigo aqui. Por quê? Porque eu preciso que você entenda que uma das maiores dificuldades de entender esse texto é quando nós queremos compreender o campo como sendo a igreja, ou quando nós queremos achar, ou quando nós queremos aplicar esse texto, e eu não estou dizendo que a gente não possa fazê-lo, mas dentro de uma sutileza que nós vamos construir juntos. Mas quando nós começamos a achar que esse texto está falando da igreja do Senhor, isso se torna muito perigoso. Por quê? Porque aí nós vamos achar, ou talvez entender, eu estou falando de igreja instituição, estou falando de igreja família de Deus, estou falando de igreja que tem doutrinas, que tem princípios, que tem costumes, que tem regras. Nós começamos a achar que todo e qualquer comportamento dentro da igreja precisa ser tolerado, debaixo da divisa de que
deixa que quem julga é Jesus, deixa de quem separa o joio é Jesus, mas eu quero te dizer que não é. O próprio Jesus vai explicar isso. Se você seguir lendo seu texto, quando Jesus começa a explicar para os seus discípulos, ele está dizendo: o campo é o mundo. Então, se o campo é o mundo, o campo não é a igreja. Não é a igreja um lugar de pecadores. Pastor, você está me chocando. Eu preciso que você entenda isso. A igreja não é um lugar de pecadores. Talvez você já me ouviu falando isso, mas eu quero te fazer entender esse contexto. Por quê? Porque nós vamos entender que eu não estou dizendo que você não peca, mas quando eu digo que a igreja não é um lugar de pecadores, é que o pecador, ele é alguém que vive uma prática de pecado sem confronto, sem arrependimento, sem constrangimento, sem nem mesmo a sua consciência. Por isso que o texto que lemos diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Se a nossa condição fosse condição de pecador no momento, Deus ia dizer: Deus nos amou apesar de sermos pecadores, mas não. Mas qual que é a diferença? Ontem, enquanto eu discutia isso, eu aproveitei a presença do meu pai para a gente debruçar juntos e ficamos até a madrugada falando sobre esse texto. Meu pai trouxe uma ilustração que fez todo o sentido. Por quê? Porque eu quero que você entenda comigo e pense comigo. Quando eu digo que você não é um pecador, é como se eu dissesse para você assim: uma vez uma torneira lá em casa deu problema, algo na minha encanação deu problema. Eu fui lá na loja do pastor Jonas, e não fui não, irmãos, eu ainda não visitei a loja do pastor Jonas, mas o pastor Jonas agora tem uma loja, viu? O irmão Dedé tem, o pastor Jonas tem. Mas aí eu fui lá na loja do pastor Jonas e comprei lá uma luva para corrigir um cano que havia se rompido. Eu vou para a minha casa, eu faço o reparo no cano, eu saí de lá, eu resolvi o meu problema, mas isso não faz de mim um encanador. A vida de pecador é exatamente assim. Um encanador é alguém que vive produzindo, resolvendo problemas como esse. Eu não, eu resolvi o problema que me aconteceu e não vou resolver mais, talvez com todas as imperícias. É essa a diferença em dizer, e nós não podemos aceitar o rótulo de que a igreja é uma igreja de pecadores. Não, nós pecamos, nós falhamos, mas a condição de pecador é a condição do ímpio, daqueles que não deram ouvido à palavra e não aceitam a obra de regeneração do Espírito Santo no seu coração. Quantos estão me entendendo? Por que eu estou preparando você? Porque nós vamos falar de trigo e joio, e a gente precisa olhar para trigo e joio com a devida preocupação de que eu não vou construir um entendimento com vocês de que a AD Viva vai se tornar uma igreja fofinha, em que a palavra vai ser uma palavra fofinha. Para quê? Porque nós não somos os ceifeiros. O Senhor vai mandar os ceifeiros no dia da colheita. Eu sei da aplicação escatológica desse texto, mas eu preciso que você entenda e saiba diferenciar para o que Jesus está falando aqui. Não era incomum Jesus fazer comparações como essa e dizer assim. O próprio texto de Salomão nos seus dois textos, tanto Eclesiastes quanto Provérbios, que são textos de sabedoria, né, compilados de sabedoria, por vezes ele separa o ímpio do justo, ou o sábio do tolo. Por quê? Porque é comum a gente perceber essa distinção. Então todo o reino está sempre construído debaixo da distinção de alguém que foi alcançado e de alguém que não foi alcançado, de alguém que age pela carne e de alguém que age pelo Espírito. O próprio texto de Gálatas vai dizer: as obras da carne são, as obras do Espírito são. Por quê? Porque evangelho significa eu escolher um novo caminho, e esse novo caminho vai implicar na mudança dos meus frutos. Evangelho significa em uma vida, em receber uma palavra capaz de me transformar, capaz de mudar a minha vida, e ela começa mudando a minha condição. Eu não sou mais um pecador, eu agora sou alguém alcançado pela graça, eu sou alguém perdoado e alguém lutando todos os dias para que a minha caminhada não seja uma caminhada de pecado. E eu estava, olha irmãos, eu só preciso gastar 40 minutos preparando você para 5 minutos na parábola, eu vou fazer, porque essa parábola é extremamente rica, mas ela é rica dentro de um contexto de que eu preciso distinguir que a convivência com qualquer fruto, ela é uma convivência no mundo. Na igreja é um lugar para pessoas que foram alcançados e que estão deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em você.
Aí, por quê? Porque eu quero dizer para você que às vezes nós estamos confundindo o trabalhar de Deus no nosso meio, e estamos permitindo não que joio cresça no nosso meio, mas que lobos devoradores cresçam no nosso meio. E é por isso que quando Jesus entra para falar para os seus discípulos do joio, ele entra e a gente precisa compreender a cultura, o texto, para que a gente não nos amolde dentro de um evangelho que seja inclusivo, debaixo de uma desculpa, de um pretexto de que a vontade do Senhor é que é o Senhor quem conhece o coração, que é o Senhor quem é capaz de julgar, que só o Senhor que pode atirar pedra. Que não, irmãos, o joio e o trigo tem o porquê dele aplicar esse texto, e nós vamos chegar lá e vamos construir esse entendimento. Se Jesus está dizendo que o campo é o mundo, é lá no mundo que nós vamos viver uma vida de tolerância. Mas por que Jesus pregou isso, irmãos? Os irmãos vão lembrar, quando nós pregamos sobre os discípulos de Jesus, tem 2 irmãos que foram chamados até de filho do trovão, que quando eles chegaram em Samaria e começaram a pregar, eles não foram recebidos, ao ponto que eles viraram para Jesus e falaram: Jesus, você quer que a gente ora? Você quer que a gente pede para descer fogo do céu e consumir esse povo? Por quê? Porque ainda existia no coração dos seus discípulos uma falsa ilusão de que o evangelho seria aceito, e ainda que necessário fosse, o Senhor mandaria queimar. Então Jesus está falando para os seus discípulos que nós vamos precisar compreender que na nossa caminhada nós vamos pregar e levar essa semente, essa boa semente, e vão ter corações que vão aceitar, porque terra boa são, mas vão ter corações que vão desprezar. E Jesus está dizendo: eu preciso aprender a conviver, porque no dia da colheita vai ter a devida recompensa. Quando Jesus aplica para o mundo, no mundo eu posso aprender a conviver com aqueles que vivem uma vida dissoluta. No mundo eu posso aprender a conviver com aqueles que vivem escolhendo saciar os desejos da sua própria carne. Eu posso escolher com aqueles que vivem na promiscuidade. No mundo eu preciso aprender a tolerá-lo e preciso conviver com ele. É por isso que a igreja não é uma igreja que guerreia, que vai contra, ou que fica em embates contra as pessoas que querem viver a vida entregue a seus próprios prazeres. Não é esse o papel da igreja. Deixa que Jesus, no tempo certo, separa. Mas quando a gente entra para o âmbito da igreja, nós precisamos ter coragem de apontar e deixar que o Espírito Santo de Deus molde e transforme o nosso caráter. Mas se necessário for, a gente precisa continuar confrontando, que a atitude de pecado nos separa da família de Deus. Feito esse grande parêntese, que parece que era até uma mensagem dentro da mensagem, eu quero entrar dentro da parábola do joio, para que você entenda. E até mesmo, eu não vim aqui despregar várias vezes que você viu isso sendo aplicado para dentro da igreja. Mas se é para aplicar dentro da igreja, e eu estou pregando para a igreja, eu não vou deixar de aplicar para a igreja. Nós precisamos ir dentro de uma sutileza, e a sutileza está em conhecer esse processo, em conhecer o joio. O joio, ele tinha semelhança do trigo. Não é alguém que, ele não é de perceptível, não é que você olha e percebe que aquela atitude é uma atitude errada, ou que aquilo é um fruto ruim. Não, ele cresce igual ao trigo, ele parece-se com o trigo, mas ele não é o trigo. E por que isso é sensível? Porque aí sim nós vamos trazer e conseguir ver isso acontecendo no nosso meio. Porque o que o Senhor estará alertando, e que a gente pode aplicar e enriquecer com conhecimento bíblico, é que às vezes no nosso meio existem pessoas que estão iguaizinhos o trigo, mas não são trigo. Mas o que eu quero te fazer pensar é que se no mundo os frutos são claros, e é por isso que não é joio e trigo, e é por isso que não é disso que Jesus está falando, e que eu não posso trazer isso para dentro da igreja. Quando a gente olha o mundo já, como a própria Bíblia diz, ele já está no maligno, ele já está entregue a pecado. Esse já é a característica do mundo. Agora, se a igreja, ela é santa, ela é limpa, ela precisa estar preparada para a volta do noivo, a gente precisa entender que esse joio aqui não é alguém que está vivendo uma vida entregue em pecados ou dissoluto, não. É alguém que parece trigo, mas que não é trigo. Infelizmente,
se você não tiver essa sutileza em entender esse texto dentro, e aí por que a gente prega esse texto assim com mais cautela? Porque eu não posso desconectar esse texto de todo o Evangelho. Eu não posso desconectar esse texto, porque senão você vai pensar assim, mas e Paulo, quando ele manda pegar alguém que não estava aceitando a repreensão, estava exigindo ou continuando vivendo uma vida de pecado, e ele diz para ele: olha, meu amigo, vocês precisam tirar esse aí, separar esse aí, porque a igreja é santa. É por isso que eu estou te dizendo que se você entendeu que o joio é alguém que está dentro da igreja, mas vivendo uma vida de claro ou de perceptível entrega ao pecado, deixa eu dizer para você, você está entendendo errado a parábola. Isso não é um joio. O joio que cresce junto é o joio imperceptível, é o joio da sutileza, é o joio que parece tudo e veste igualzinho, fala igualzinho. Quando quem vê de longe, quem vê caminhando junto, não encontra a diferença. O joio que cresce com o trigo, ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. E é por isso que tem o perigo de eu confundi-los. Por quê? Porque não está claro. Porque parece, pastor, mas de onde você tirou isso? Da palavra. Olha, o próprio texto vai dizer assim, 1 João capítulo de número 2, versículo de número 19, o João vai dizer assim: olha, existem pessoas que estão parando, existem pessoas que estão desistindo, eles começaram bem, mas estão deixando, estão ficando para trás, é porque eles não eram do nosso. Sabe por quê? Porque joio fica até o fim, joio permanece, irmão. Sabe onde você encontra joio? Joio você encontra lá naquele texto que a Bíblia está dizendo assim, que um dia vai alguém bater e vai dizer: Senhor, Senhor, no seu nome eu fiz tantas coisas, Senhor, no seu nome eu preguei, eu profetizei. É ali que você encontra o joio. Por quê? Porque quando ele crescia não foi perceptível. O próprio apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo de número, era 1 João 2, tá? Agora 2 Coríntios 11, no 13 e no 14, põe já 2 Coríntios 11, no versículo 13 e 14, ele vai dizer assim: olha, porque tais pessoas são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e isso não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo está advertindo a igreja, e não é porque as pessoas, ou estavam se levantando pessoas com uma história que não convence, ou com uma vida de fácil reprovação, mas o perigo do joio é que o joio caminha no meio do trigo como se trigo fosse. O perigo do joio é que o joio não é um adúltero conhecido. O perigo do joio é que o joio não é um ladrão que todo mundo sabe que é. O perigo do joio é porque o joio não é alguém que você olha para ele e já vê que é alguém entregue aos seus desejos carnais e seus vícios. Não é. O perigo do joio é que, se você entende o contexto do joio, o joio era igualzinho. Eu por vezes vi gente até falando assim: mas é na hora do fruto, porque o joio não tem fruto. Tem fruto. O joio tem fruto. Mas o fruto dele é venenoso, mas o fruto dele não nutre, mas o fruto dele é oco, é palha, não tem propriedade, não consegue edificar, mas tem fruto. E eu quero te fazer pensar aqui nesse texto com coragem de olhar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque se é tão sutil, a essência está naquilo que tem saído de nós. Então a mensagem para nós não é que a gente possa, Deus abre os nossos olhos para que a gente veja um joio. Não, é Deus cuide do meu coração para que eu não seja um joio. Aí eu quero até conectar com a mensagem da outra semana, porque a outra mensagem da outra semana a gente aplicou que a terra, o campo, era nosso coração. Na outra mensagem da outra semana a gente aplicou que o meu coração vai receber a palavra e vai tomar a vida dela. Mas por que eu quero aplicar isso para você? Porque aqui está dizendo assim: olha, tinha duas pessoas com a semente. O primeiro levou uma boa semente, e eu acolhi a boa semente. Mas veio alguém e tentou semear uma semente ruim, sutil, e eu preciso ter cuidado para o meu coração não acolher a semente.
E qual que é a preocupação que eu quero que você saia daqui hoje entendendo? É que não é o joio, não é e talvez até você já viu a aplicação assim, mas se a gente for olhar para o texto, como Jesus explica o texto, o joio não é aquele irmão que ainda está te fazendo ser longânimo, pisando no seu pé de vez em quando. Não, irmãos, o joio, as atitudes dele parecem santas. Sabe quem é joio? Judas, em João capítulo número 12, versículo de número 6. Mas por que não vende tudo isso e dá para os pobrezinhos? E aí até aqueles que estavam caminhando começa a realmente faz sentido. O joio tem um discurso bonito. Por isso que Paulo, quando ele está acusando esses falsos apóstolos e está advertindo a igreja, é porque chegou no meio deles, começou a vestir como eles, começou a aparecer com eles, começou a ganhar destaque entre eles. Mas Paulo está dizendo: cuidado, porque tem sutis, ou tem palavras sutis que são palavras de joio. Você vai terminar com medo dessa parábola. Por quê? Porque é muito fácil a gente querer achar que joio e trigo é eu, e aquele homem entrega a vida de vícios nas drogas ali fora, mas não é. O joio e o trigo está sentado juntinho. O joio e o trigo está vestindo terninho. O joio e o trigo está com a roupinha decente. Mas quando os frutos aparecem, parecidos eles são, mas são vazios. Parecidos eles são, mas um tem algo dentro que nutre, tem uma semente que nutre, o outro é só oco. Sabe, meu pai falava comigo ontem e eu achei interessante ele falando isso, porque se tem algo que fazia, sabe qual que era o destaque do trigo e do joio? É que quando o fruto ia amadurecendo, aquele que tinha algo dentro, ele começava a se curvar, mas o joio, ele permanecia de pé, porque seus frutos eram oco. E aí eu quero te convidar a entender isso nessa sutileza, sabe por quê? Quanto mais maduro vai ficando, ou quanto mais próximo vai ficando, o joio vai ficando bonitão e proeminente, e o trigo verdadeiro vai se prostrando e reconhecendo. Jesus vai contar uma parábola que diz que 2 homens foram para a praça orar. O primeiro começou a olhar para o céu, estufar o peito e dizer: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse homem pecador. Obrigado, Senhor, porque eu tenho guardado o meu sábado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho guardado os mandamentos. Eita, que bom eu, está lá bonitão, erguido. E aí diz que tinha um que era tão reconhecedor da sua limitação que ele nem coragem de olhar para cima ele tinha, mas deitado ele batia no peito, sabe? Aí eu vou te perguntar, porque foi o que Jesus perguntou: qual desses teve a oração respondida? É por isso que eu não estou fugindo do texto. Jesus vai nos dizer: cuidado se você tentar separar o trigo do joio, porque eles parecem muito, e não é nossa missão, irmãos. Não é nossa missão separar trigo do joio. E é por isso que eu estou te dizendo que trigo do joio está vestido igual, está parecendo. Não estou dizendo que você não vai ler. Eu estou voltando até com medo, porque eu estou dizendo: não é sua missão separar o joio, mas é nossa missão guardar para que aqueles que estão decididos por viver uma vida de ímpios sejam tratados como ímpio e sejam apartados de nós. Mas se você entende a profundidade disso, você precisa clamar a Deus: Senhor, cuida do meu coração, para que a semente do maligno não ache lugar no meu coração, e eu venha me encontrar, eu venha ser seduzido, e deixe germinar essa semente no meu coração. O que eu quero que você saia daqui hoje é entendendo que se eu e você não tivermos cheios, revestidos pelo Espírito Santo, o maligno tenta semear no nosso coração a semente do joio. A semente do joio não vai te tirar da igreja, mas a semente do joio vai dizer que estavam 2 no campo, e um foi levado e o outro ficou. Estavam 10 com azeite, mas uma não tinha reserva, porque foi a semente do joio que pegou ou que nasceu no seu coração. Eu quero caminhar para terminar, irmãos, porque eu preciso construir com você a explicação disso. Por quê? Porque o texto vai dizendo assim: olha, se eu tenho convicção de que na igreja o trigo
o joio se esconde entre o trigo, ele tem os frutos parecidos, mas são ocos e são palhas. John MacArthur, e eu estou usando muito o material do John MacArthur, que eu até falei na semana passada, ele vai dizer que a maior sutileza do joio é que ele se camufla até o fim. O que vai fazer o joio se revelar é o fim. E é por isso que quando João escreve, ele diz: olha, aqueles nos abandonaram. E é por isso que Paulo diz, e é por isso que eu gosto de um texto, eu até quero encontrar ele aqui, porque eu lembro de ter anotado. 2 Pedro, capítulo número 3, versículo de número 9. É por isso que existe uma instrução de Pedro sendo muito pregado e sendo muito ensinado quando ele escreve às igrejas, e Pedro escreve uma igreja universal. O contexto dele era o meu contexto, o seu contexto. Ele diz assim: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem por demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu consigo entender esse texto e quero te convidar a aplicar isso, para fazer entender algo, para que você entenda algo hoje. Eu estou pregando uma mensagem para você compreender que o que difere o joio do trigo é a essência que ele produz. Não é nem necessariamente o fruto visível, mas o fruto invisível. Sabe o que é a diferença do fruto visível do fruto invisível? É Jessé chegando na sua casa e listando seus filhos para que Samuel pudesse escolher. E aí Samuel, homem de Deus, o profeta, começa a olhar para aqueles homens e vê: ali tem alguém com postura e com cara de rei, tem fruto visível. Mas aí o Senhor o repreende e diz: Samuel, você está vendo os visíveis, mas eu conheço o coração. A percepção do joio é assim: aquele ali é um homem de Deus, eu vi que uma vez ele orou e expulsou demônio, ali é um homem de Deus, porque eu vi ele jejuando, ali vai uma mulher de Deus, que ela faz campanha de 50 meses de jejum, 50 anos de jejum, está sem comer desde que nasceu. Não, irmãos, isso não julga um homem de Deus. O que julga um homem de Deus é o coração do homem de Deus, porque tem muita gente com aparência de espiritualidade, mas Jesus está nos chamando não para olhar para o lado, mas para olhar para nós. Por quê? Porque não adianta ter uma palavra vazia, não adianta. Ontem eu falava com um pastor amigo meu e ele falava sobre, às vezes a gente sente ao ouvir uma mensagem que a mensagem não está falando nem mesmo com o pregador que está pregando. Por quê? Porque uma mensagem como essa, ela precisa, irmão, não tem ninguém aqui que vai ouvir uma mensagem como essa e não precisa sair com o mesmo sentimento, o sentimento de examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja o que ele tem deixado, ou como tem sido, ou qual é o fruto que tem gerado. Porque o fruto do joio parece, mas é oco. É como aquele hino que virou meu hino nacional de 2025, do fogo arderá, que ele diz assim: de que adianta, né, boas palavras, harmonias brilhantes, se não tiver verdade. Se esse fruto não é algo genuíno do seu coração, nós vamos ter cuidado. Por quê? Porque principalmente quando a gente vai ficando ou vai caminhando por muito tempo, a gente começa a aprender a viver como um crente. Eu consigo vir e honrar de lábios, eu consigo frequentar sem um coração envolvido no frequentar, eu consigo abraçar sem o coração envolvido no abraçar, eu consigo pregar sem o coração envolvido em pregar, eu consigo até ofertar sem o coração envolvido em ofertar. E é por isso que quando vai falar da oferta, o próprio Senhor adverte dizendo assim: ó, cuidado, ofertante. Por quê? Porque o Senhor não recebe oferta de coração ingrato, o Senhor não recebe oferta de coração aparecido, o Senhor não recebe oferta de quem está entregando de sobeja. Não, a oferta, por quê? Porque a gente acha, e às vezes a gente até cai
né? Talvez seja um dos maiores perigos que a gente tem, é quando a gente começa a perceber que existe um galardão terreno para as nossas ações. Uma vez um pastor falou bem assim para mim: pastor Ela, o senhor precisa pôr gasofilácio na sua igreja, o senhor vai ver como as ofertas vão aumentar. Estou contando uma verdade aqui para os irmãos. É mesmo? É, porque quando tem gasofilácio, os irmãos que estão sentados, alguns ficam constrangidos de não levantar para ofertar, porque vê o irmão do lado indo e ele ficou sentado. Irmãos, eu não vou ser hipócrita não, eu pensei, vou com os gasofilácios, vai ajudar, está em obra, né? Mas aí a gente é confrontado com o texto, e eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Não é um problema meu, é um problema seu. Mas se eu estou fazendo isso para gerar constrangimento em você, eu sei que Deus também vai me responsabilizar por ter feito com essa intenção. Mas por quê? Porque existem, e nós vamos ter cuidado. Eu estou falando, pregando uma mensagem de ação de crente. Ofertar no culto de domingo, no culto de quarta é ação de crente. Mas se o meu coração está fazendo isso com as intenções erradas, é fruto, é joio, porque está oco. Amém ou não amém? Está doendo ou não? Mas deixa eu te falar algo para você. A paciência de Deus está sendo manifesta em nossos meios, em nosso meio. Nós vivemos debaixo da paciência de Deus. Nós vivemos debaixo de um tempo em que Deus está nos chamando a arrependimento. Não estou pregando uma mensagem para uma igreja de pecadores, estou pregando uma igreja para uma igreja de justificados, de guerreiros contra o pecado, de quem entende que o chamamento do Senhor é para que nós deixemos Ele moldar as nossas ações de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Sabe, irmão, eu cresci, já falei isso para os irmãos, até mesmo sobre o meu pensamento, a minha postura em relação a maneira como a gente aplica a disciplina, ou como a gente aplica a mensagem e a mudança e a transformação. Ela precisa vir de dentro para fora. Eu poderia fazer um manual de boas práticas da ADVIVA. Na ADVIVA você usa a roupa assim, você usa o cabelo assim, palavras que você tem que usar, palavras que você tem que evitar, para moldar você num crente, num padrão. Mas o que eu quero que você entenda é a responsabilidade de ter um fruto preenchido e não oco. É a responsabilidade de tudo que você estiver produzindo de fruto. Talvez você vai estar produzindo até poucos frutos e um dono vai começar a podar você para que você produza mais. Mas que todos os seus frutos sejam achados nutritivos, cheio de essência. Os poucos frutos que você começa a produzir na sua caminhada sejam frutos produzidos com essência, por parte de uma transformação de dentro para fora, e não uma imposição de fora para dentro. E é por isso que eu estou dizendo que nós estamos sendo responsabilizados pela palavra, de olhar para nós e dizer: Senhor, arranca de mim, Senhor, que os meus frutos sejam frutos com essência. Mas se tem algo que nós temos certeza, é que esse texto termina dando para nós uma tipologia tão perfeita acerca da volta do Senhor. Ele vai dizer assim: eu e você, um dia teremos os nossos frutos testados. E aí, quando os anjos tiverem ordem para buscar aqueles que efetivamente são trigos, ele vai saber reconhecer. Por quê? Porque os anjos conhecem os frutos e a essência dos frutos. Eu e você temos olhos carnais e nós confundimos demais os frutos. Estava me preparando para ministrar esse texto durante a semana e eu vi alguém aplicando assim: se você escutar a parábola do filho pródigo e você começa a ouvir aquele momento, e aí você vê um filho que pede herança para o pai, decide pegar sua herança, sair de casa, gasta tudo dissolutamente, você vai dizer: tá vendo? O pai tinha 2 filhos, um era trigo, outro era joio.
Aí você começa a achar que aquele que foi era o joio. Mas quando você termina a parábola, você fica achando que o irmão dele que era o joio. Por quê? Porque a gente está enxergando com o que está vendo. E o perigo é esse. Mas se eu e você entendermos que nós temos que estar preparados e preocupados em como têm sido os frutos que nós temos produzidos, que Satanás não semeie joio no seu coração, que Satanás não semeie joio de inveja, joio de orgulho, joio de autossuficiência no seu coração, que Satanás não semeie em você algo que venha contaminar você e transformar os seus frutos, mas que você seja alcançado por essa palavra hoje, e que o Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele nos faça olhar para a nossa essência e para a motivação da nossa essência e comece a agir em nós e transformar a vida, nos transformar. Sabe por quê? Porque ainda estamos em tempo. Mas no dia da colheita, o joio tem um fim, e o fim é ser queimado. Mas no dia da colheita, o trigo tem um fim, e o fim é estar no celeiro com o dono da vida. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que não confunda aparência com essência. Não confunda. Joio vai parecer, mas o fruto é vazio. Examine a sua vida. Não é examine a vida do seu irmão, não. Examine a sua vida. Por quê? Porque às vezes você está aparente, mas não está com essência. Porque às vezes você já aprendeu, mas ainda não viveu de verdade. Não tente arrancar joio antes do tempo. O julgamento pertence a Deus. Amém, irmãos? Arrancar joio é do Senhor. Por quê? Porque senão você vai dizer assim: olha, aquele irmão hoje, aquilo que ele falou tem cara de joio. Não, irmão, você não conhece o joio. Você não conhece. Cuidado e produza frutos verdadeiros, frutos que sejam dignos de arrependimento, frutos que sejam alinhados com a nova vida, uma vida de não mais um pecador, mas de alguém alcançado pelo Senhor. Viva como um trigo nesse mundo, seja firme, firme na verdade, mesmo cercado de engano e de incredulidade. Eu volto lá no início da minha mensagem: você está num mundo convivendo com trigo, irmão. Não chega amanhã lá e pensa assim: não, aqui essa vida dissoluta aqui é trigo, eu vou começar um movimento para Deus matar os ímpios. Não, irmãos, o movimento você não precisa começar, ele já tem essa promessa: o nosso Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também se fará. O que você pode começar um movimento é de pregar uma palavra que é capaz de transformar qualquer pessoa. Esse é o movimento. E eu termino dizendo: confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus, porque nosso Deus é fiel e Ele tem uma recompensa para o trigo e para o joio. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pastor, eu sou trigo ou eu sou joio? Você é trigo, irmão. Você é trigo. E chama e ora ao Senhor, dizer: Espírito Santo de Deus, o meu coração é um coração que vai produzir trigo. Então arranca, Senhor. Os olhos do irmão não consegue arrancar, mas o Senhor pode. Ou até mesmo você, ao ser confrontado pela palavra como hoje. Porque a pergunta que precisa ecoar todos os dias no nosso coração é: o que eu tenho produzido? É trigo ou é joio? Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Você é trigo, mas você pode olhar para o seu coração e dizer o que ainda precisa passar por essa transformação para que os meus frutos sejam aprovados. Para que os meus frutos sejam aprovados. A aprovação, irmãos, não é aqui no púlpito, não é nos domingos. A aprovação é quando você consegue enxergar a essência daquilo que você tem vivido. A aprovação é se você é o mesmo que o pastor conhece e que a esposa conhece. O trigo, ele é o mesmo dentro da igreja e dentro da casa dele. O trigo, ele é o mesmo quando as luzes estão acesas e quando as luzes estão apagadas.
O trigo, ele é o mesmo quando alguém está vendo e quando alguém não está vendo. O trigo, ele é o mesmo com aquilo que ele está falando, daquilo que ele está sentindo no seu coração. Então, com isso, com essa dica, não olhe para o lado para ver se o irmão é trigo, olhe para dentro para ver se é trigo e para ver o que ainda precisa ser transformado no lugar. Pai querido Deus Todo-Poderoso, eu preguei a Tua palavra, Senhor. Eu preguei, Senhor, o Teu reino, e preguei o Teu reino dentro de um entendimento de que eu preciso produzir trigo, eu preciso ser alguém que está no meio daqueles que parecem com os que vão, mas eu preciso ter essência. Por isso, Senhor, começando em mim, Senhor, que o Senhor possa trazer luz ao meu coração, e onde tiver sementes que foram semeadas pelo maligno, quer seja nas nossas ilusões deste mundo, quer seja nos nossos sentimentos de falsa justiça, quer seja no nosso sentimento de que nós precisamos atender a expectativa do irmão, mas que no fundo nós não deixamos essa verdade entrar e transformar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, começando no meu coração, mas eu quero orar como quem ora por esses irmãos, por essa igreja, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossos corações, porque, Pai, é muito importante que nós consigamos encontrar essas sementes daninhas enquanto há tempo, porque vai chegar um dia em que o anjo virá e eu preciso ter um coração com essência. Pai, que os nossos frutos sejam sondados, que os nossos frutos sejam passados pela prova, e que o Teu Espírito Santo abunde, superabunde em nós, para que nós possamos agir e frutificar segundo o Teu Espírito. Que o Teu Espírito abunde em nós, de maneira que as obras da carne sejam, Senhor, todas extirpadas, extinguidas, em que nós consigamos dominar, Senhor, sobre o nosso corpo, que nós sejamos dominantes sobre a nossa língua, que nós sejamos dominantes sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, e que o Teu Espírito, Senhor, molde o nosso caráter. Pai, que o Teu Espírito molde os nossos atos, as nossas ações, os nossos frutos, para que naquele grande dia eu seja encontrado na chave do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu oro por mim, eu oro pela Tua igreja, e eu peço, Senhor, que o Senhor continue falando e confrontando os nossos corações, de maneira que nós não sejamos mais um ímpio, um pecador, mas sejamos alguém nesse processo de regeneração, de limpeza, de trato, até o dia que o Senhor virá para buscar a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Amém e amém. Encerramos aqui esta ministração. Que esta palavra gere frutos em você. Saiba mais sobre a nossa igreja em adeviva.com.br.